Bom dia, pessoal! Novo dia, nova leitura, cenário diferente. A gente está em outro lugar, mas a gente continua o nosso hábito. Isso que é importante. Viajou, foi para outra casa, foi visitar os pais, tá sempre com a inevitabilidade do livrinho à mão, na bolsa. Todo tempo é tempo. Então, saiba disso e já se prepare. Vamos lá, a gente está na página 62, continuando aqui a entender o que é a resistência. E nos últimos 2 episódios a gente falou de coisas muito importantes: a autodramatização e a vitimização. Esse tipo de livro aqui eu gosto, mas ele é um tipo de livro que não entra tão a fundo. Ele picotou a resistência, a autossabotagem, e fez microcapítulos em que ele está dando o descritivo, o significado, né, da autossabotagem para você entender. Então, até página 62, por enquanto, e vai continuar ainda mais isso, ele está fazendo o que é para ele a resistência. É um exercício não só de conceituação, né? A gente escreveu aqui na frente o que é a resistência para ele e tá escrevendo e anotando tudo, como eu falei anteriormente. Mas o negócio é o seguinte, ó, aqui, ó, a gente anota nesse sentido, né? Com bullets e com tudo, toda a forma que ele descreveu a resistência, a gente está anotando aqui de uma forma muito objetiva, muito clara, muito assim, direta, facilitando para o seu eu do futuro, que é esse carinho ou essa mulher que vai ler as anotações e você tem que facilitar a sua vida do futuro. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando trabalhar com você o seguinte: vamos pensar a resistência e eu quero que você tenha certeza que você sofre disso também. Então ele vai dar 300 exemplos em cenários, em contextos diferentes, porque a estratégia que ele está fazendo aqui como autor é te trazer para perto. Se você começou a ler esse livro, mas você ainda estava reticente, não sofro tanto disso não. A estratégia inicial dele, e bastante, porque a gente já leu, né, isso aqui do livro, é tipo assim, cara, você sofre disso, de uma forma ou de outra, isso está em você, porque isso tem a ver com a natureza humana. E você, como artista ou criativo, isso ainda fica um ponto maior, né? Pela segurança e tudo mais. Então, o exercício aqui é só falar assim: você sofre disso, olha aqui os diversos exemplos, diversos contextos, eu tenho certeza que você vai se identificar com um deles. Agora, tenta entender aonde você se identifica e o que você pode fazer com isso. Então, a gente ainda está nessa parte inicial da argumentação e da estrutura argumentativa do Steven Pressfield. A resistência é a escolha do parceiro. Muitas vezes, quando não nos damos conta de nossa própria resistência, escolhemos como parceiro alguém que a superou ou está superando. Não sei por que isso acontece. Talvez seja seja mais fácil atribuir ao nosso parceiro o poder que na realidade possuímos, mas temos medo de usar. Talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado cônjuge seja digno de viver sua vida não vivida e nós não. Ou, quem sabe, talvez queiramos fazer o nosso parceiro um modelo. Pode ser também que acreditemos ou façamos força para acreditar que parte do poder do nosso cônjuge passará para nós se ficarmos tempo suficiente com ele. É assim que a resistência desfigura o amor. O prato que ela cria é suculento, é colorido. Tennessee Williams poderia colocá-lo em sua trilogia. Mas é amor? Se somos o parceiro secundário, devemos encarar a nossa própria incapacidade de viver em vez de pegar carona na vida do outro. E, se somos um parceiro dominante, devemos renunciar ao brilho da adoração da criatura amada em vez de encorajá-la a irradiar a própria luz? Eu acho que depende muito do que ele está falando aqui, né? Eu acho que um dos grandes pontos para mim no relacionamento é a admiração. Mas tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente que quer só um corpo bonito, um camarão, né? Um corpo bonito e uma cabeça que você pode jogar fora. Tem gente que tá querendo somente isso.
Então, a pessoa que está com um corpo bonito somente pelo corpo bonito, que vai criar filhos lindos e a pessoa saudável e atlética, a pessoa vai ter isso em troca e possivelmente vai parar aí, né? Mas quando a pessoa realmente coloca a admiração nessa fórmula em que ela faz para escolher, né, um parceiro ou uma parceira, isso é muito interessante, porque aquela pessoa ela vai servir para ela de puxar, né? Tem pessoas que servem para gente de âncora. Então você quer estar acima, mas aquela pessoa ela te puxa, né? Ah, eu não quero fazer exercício, não quero isso, é chato, não quero, não vou, não faço, não posso. Então aquela pessoa tá te ancorando ali, não te deixa se elevar, você se elevar aos seus voos, né? Então ela te ancora, ela te tira do seio das suas amizades, sua família, ela te isola, ela fala que não é legal isso, não é legal isso, não quero fazer. Então tudo que você acha interessante, ela começa a limar e argumentar que aquilo não é legal, que é ruim, que não sei o quê, que não quer. E ao longo do tempo você acaba não fazendo certas coisas que você gostaria de fazer. Então, ela é uma âncora, né, para você. Te deixa só ali, ó, naquele raiozinho assim. E tem relacionamento que ela é um foguete e vai te puxar para cima. Então é interessante quando você colocar admiração, porque a admiração você vai colocar a pessoa aqui num foguete. Poxa, é tão inteligente, me traz referências novas, me faz ler, né? Sempre estamos tendo um papo cabeça, sempre estamos pensando em coisas, né, interessantes, não são papos rasos. A gente consegue ficar aqui analisando, né, as coisas de forma interessante. Eu cresço e enriqueço, né, mentalmente com essa pessoa. É, não sei, coisas assim nesse sentido, né? E eu não acho que muitas vezes a gente escolhe essa pessoa aqui. Às vezes muita gente psicologicamente escolhe essa aqui, porque você vai conseguir colocar nessa pessoa aqui as desculpas. E quando você consegue colocar as suas desculpas dos seus atrasos, das suas falhas, das suas não conquistas, das suas seus atrasos, das suas incompetências em um outro alguém, isso para você te tira um peso. Então, assim, eu não consegui correr X quilômetros só porque ele não quis. Eu tive que parar no meio porque estava cansado e aí não acho isso legal, então eu já estava fazendo por ele, então ele não quis. Ou eu não fui fazer essa viagem de trabalho porque ele não podia cuidar das crianças e ficou com ciúme, e aí não fui, desisti, também não era legal, né? Ou, né, eu tinha um projeto de fazer isso, aquilo, que estava super interessante, mas, sei lá, o fulaninho criticava e não continuei, parei, porque é coisa da vida, né? Aí você começa a dar desculpas e você começa a colocar essa pessoa aqui como uma culpa. Então, o justificativa do seu não vou é por causa da sua âncora, né? Mas quando você tem alguém aqui, é o que a gente conversou antes, né? Do Leonardo da Vinci. Cara, você vai estar sempre querendo. A pessoa está lá e você vai estar sempre querendo subir, você vai estar sempre querendo aprender, você vai estar sempre querendo elevar, né? E eu acho que ele fala aqui, mas eu acho que isso não é tão certo assim, né? Se somos o parceiro secundário, quer dizer, então aqui ele já coloca o alfa, né, e o beta, vamos dizer assim. Devemos encarar nossa própria incapacidade de viver em vez de pegar carona na vida do outro, né? Eu não sei, eu acho que a admiração é uma coisa que deve estar presente em relacionamento e eu acho que a gente sempre tem que buscar alguém que nos eleve. Não precisa elevar em tudo, é claro, a pessoa também tem defeitos, tem dificuldades, etc., mas que em questões importantes da vida, principalmente psicológicas e mentais, a pessoa deve te elevar, né? O corpo vai, né? As rugas vêm, né? O peito cai, a bunda cai, tudo cai, né? Mas quando você consegue ter um bom diálogo com as pessoas, né? Ou com o seu parceiro ou parceira,
aquilo perdura. Porque sentar e tomar um café numa livraria com essa pessoa é o highlight do dia, né? E aquilo faz diferença. Conversar com essa pessoa faz a diferença. Então, tem gente que está querendo só uma bunda que já tem um prazo determinado de cair. Resistência e esse livro. Quando comecei a escrever esse livro, a resistência quase me venceu. Eis a forma que ela tomou. Disse-me, com a voz na minha cabeça, que eu era o autor de ficção, que não era de não ficção, que não deveria expor os conceitos da resistência literal e abertamente, que deveria sim incorporá-los como metáforas em seus romances, argumento dos mais sutis e convincentes. A racionalização que a resistência me apresentou era a de que seria melhor eu escrever, por exemplo, uma obra em que seus princípios da resistência apareceriam como o medo do guerreiro, que o guerreiro sente. Resistência aconselhou-me também a não procurar me instruir nem me apresentar como um poço de sabedoria. Afirmou que isso era uma vaidade, um egoísmo e talvez até corrupção, podendo, no fim, me prejudicar. Eu fiquei muito assustado. Sim, aquilo fazia até sentido. O que finalmente me convenceu a progredir foi que, se não prosseguisse, me sentiria infeliz. Estava apresentando sintomas. Tão logo me sentei e comecei, tudo melhorou. A resistência e a infelicidade. Só para completar a questão do parceiro, falam que a escolha do parceiro ela determina em mais de 70% a sua qualidade, felicidade e saúde de vida futura. Então, é uma das principais escolhas e decisões que você vai fazer na sua vida entre 20 e 40 anos de idade. Dependente de escolha de trabalho, carreira e etc, né? Você ter uma mulher, você ter um marido, vai definir sua rotina, seu dia a dia, sua saúde mental em casa, sua saúde física, né? Porque acaba que cai nisso também, né? Ter alguém agressivo, ter alguém manipulador, ter alguém com uma rotina muito estressante, aquilo tudo cai sobre você, porque você vai dividir a sua vida. Você vai dividir todos os dias da sua vida com essa pessoa. Então, essa é uma das escolhas mais importantes, mais difíceis a serem feitas. Porque por mais que exista divórcio, separação, etc., um relacionamento longo, ele deixa marcas, né? E se tiver filhos, ainda um agravante maior no caso de separação ou divórcio. Então, uma das maiores decisões que você pode ter. Então, escolha com cuidado, os valores devem estar alinhados, né? E faça test drives, né? Porque é a melhor coisa. O que é resistência? Primeiro, infelicidade. Sentimos-nos péssimos, a desgraça mais cabal invade tudo. Ficamos entediados, quietos, nada nos satisfaz. A culpa, mas não sabemos de onde vem. Queremos voltar para a cama, queremos nos levantar e ir para a farra. Parece que ninguém nos ama e não somos dignos de ser amados. Vem o desgosto, odiamos nossa vida, odiamos a nós mesmos. Se não for combatida, a resistência sobe a níveis intoleráveis. E nessa altura, os vícios tomam conta. Drogas, adultério, internet. Depois a resistência assume um caráter clínico. Depressão, agressão, disfunção. E por fim, crime e autodestruição física. Parece vida, eu sei, mas não é. É resistência. O que torna esse processo traiçoeiro é o fato de vivermos em uma cultura de consumo que conhece a fundo essa infelicidade e concentra toda a artilharia ávida de lucros para explorá-la. Para nos vender um produto, uma droga, uma distração. John Lennon escreveu certa vez. Bem, vocês pensam que são espertos, não pertencentes a nenhuma classe social e livres, mas não passam de uns pobres camponeses, pelo que sei.
como artistas e profissionais, não é nosso dever encarar nossa própria revolução interna, uma insurreição privada em nossa cabeça. Graças a esse motim, livramo-nos da tirania da cultura de consumo, depomos a programação da publicidade, de filmes, de videogames, de revistas, da TV e da MTV, pela qual somos hipnotizados desde o berço. Desligamo-nos de tudo isso, reconhecendo que jamais nos curaremos se continuarmos financiando com o nosso dinheirinho o balanço da porcaria.sa, em vez de fazermos o nosso trabalho. Então aqui eu até fiz uma anotação aqui embaixo, que é o seguinte, vem o desgosto, odiamos nossa vida, odiamos a nós mesmos. Depois, um caráter clínico. Então, um caráter primeiro completamente, né, de sentimentos, e depois aquilo somatiza, né? Depressão, agressão, disfunção, que ele fala que é autodestruição e etc. Mas aqui eu fiz uma assinalação aqui, ó, infelicidade, culpa, desgosto, caráter clínico, crime e autodestruição. Então, se você deixar, ele chega a níveis, né, não permitidos socialmente. E isso é muito forte. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado mentalmente da gente, né? Tem que saber em que limites estamos. A grande questão é o seguinte: quando a gente está dentro do problema, a gente não tem o que se chama o distanciamento, né, histórico. E aí, num vídeo anterior, a gente falou do zoom, né? O zoom in, o zoom out, né? Para vermos que nós somos nada. Lembra daquele dia que eu dei um chacoalho em você? Que nós não somos nada. Só que o que acontece? Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, de olhares de fora, porque às vezes as coisas estão bem claras olhando de fora, e estão bem claras olhadas por outras pessoas, né? Mas às vezes para a gente de dentro, que está emocionalmente investido numa situação, as coisas não estão, entendeu? Então, assim, às vezes é importante pegar uma ajuda de terapia, às vezes é importante um pouco mais além, tomar algum remédio quando você tem uma prescrição, mas é sempre importante estar se trabalhando. Eu acho que o grande desafio do artista em si, independente da área que ele é, né? O ator, por exemplo, ele mexe com seus sentimentos, com o seu corpo o tempo todo, né? O artista, ele fala de si, e na maioria, né, dos trabalhos em si, entendeu? Mas é muito importante você se trabalhar, né? Para você saber lidar com esses seus sentimentos. E a resistência é um deles, né? Muito traiçoeiro. Mas se a gente conseguir entendê-lo, né, você vê que até o parceiro, até seus fundamentos, até o seu movimento em si, o seu sentimento, ou a sua tendência, né? Qual a sua tendência? Você ter um pico de felicidade, ou você ter um pico de depressão, ou você querer chutar e sair da frente de tudo, ou você querer se isolar e ir para um retiro, né? Se entenda como é que é você sob pressão, né? É sobre né, um alto desafio, uma autossabotagem. Como é que você lida com isso? E de repente deixa pessoas te ajudarem a lidar com isso juntos, ou livros até, né? Podem ajudar nesse sentido a você pensar e refletir coisas sobre você. Já conheci gente que é muito do rompante. Ah, então não quero, então acabou, então não vou, então esquece, então não sei, então vamos terminar essa empresa, então vamos terminar isso aqui, então vamos terminar esse projeto, então não sei o quê. Cara, traz pra cá, não é assim. Não são esses rompantes. Rompante, você acaba com relacionamentos, né? É a partir do entendimento, é a partir da troca, é a partir porque pode até ser decidido romper uma relação, romper um projeto, romper uma empresa, romper qualquer coisa. Mas a coisa tem que ser pensada sem rompantes emocionais, ainda mais que são coisas importantes assim. Então, é isso, se entenda, se mapeie, se entenda, aceite ajuda
E saiba que a resistência ela tá em tudo pelo que a gente está vendo. Ele está mostrando aos poucos, mas está em tudo. Está dentro da sua casa, está na relação com o seu parceiro, está na relação com a sua felicidade, da sua insegurança, depressão. Está em tudo. Está transvestido de várias coisas que às vezes você não consegue dar um nome. Mas de repente é só uma resistência que você tem que passar. Tá bom? Até amanhã, até a próxima leitura.